pergunta? Eu tenho tempo pra pergunta? Tem tempo pra pergunta? Tem tempo pra pergunta? Eu tenho tempo pra pergunta? Tem Tempo pra Pergunta, o podcast oficial do TDC. Olá, estamos de volta com mais um Tem Tempo pra Pergunta, o podcast oficial do TDC, gravando mais uma temporada direto aqui do TDC Summit Inteligência Artificial 2026 em São Paulo. E para você que acompanha nosso podcast, sabe que a gente traz aqui sempre assuntos que vão enriquecer a sua carreira, o seu negócio, por assim dizer. E se você está ouvindo a gente aí pelo YouTube, assistindo, né, esse episódio, já fica o meu convite para deixar aquele like que vai impulsionar melhor o nosso vídeo. Se quiser, se inscreva no nosso canal. E se estiver ouvindo no Spotify, aproveita depois que terminar o episódio e dá 5 estrelas para a gente, que ajuda bastante a distribuir o episódio pelo algoritmo do Spotify. E hoje nós vamos falar mais uma vez aqui sobre computação quântica, porque eu estou recebendo novamente a Ana Paula Appel, que é arquiteta sênior de IA, agora na Red Hat. Vamos falar sobre essa novidade. Seja muito bem-vinda, Ana. Muito obrigada mais uma vez aqui, obrigada aí pelo convite. Legal. E para você que não assistiu, eu recomendo demais assistir o nosso primeiro episódio, que a gente fez uma abordagem muito legal e muito didática sobre computação quântica. Para você que acha que computação quântica é um mistério, você vai saber um pouco mais. Tudo não dá para saber, porque é muita coisa para estudar, né, Ana? É verdade. Tem que ir aos pouquinhos. Tem que ir aos pouquinhos, mas para dar aquela introdução, entender, agora eu já consigo saber um pouquinho o que é. Não perca o outro episódio com a Ana. Mas, Ana, essa novidade agora, porque assim, eu conheço você da parte acadêmica, né? Uhum. E agora, me conta como é que é essa arquiteta sênior de IA na Red Hat. Eu fiquei na IBM por 13 anos, né? Fiquei 9 anos no laboratório de pesquisa e depois eu fiquei 4 anos numa área de inovação, que era pré-vendas. Sim. E no segundo semestre do ano passado acabou surgindo essa possibilidade, né, de ir para a Red Hat, né? Que a Red Hat é parte da IBM. É parte né? da IBM, mas são mundos totalmente diferentes, são totalmente apartados, né? Então eles estavam precisando de alguém para a nova plataforma de IA, né, que a Red Hat está lançando. Até quando eu fui, muita gente falou, nossa, mas você vai trabalhar com Linux, com OpenShift? Vou, mas com OpenShift para IA, que é um produto super novo. O produto tem 1 ano e pouquinho aí. Que legal. Crista da inovação. Crista da inovação, mas está muito legal. A gente eu vou abordar ele aqui um pouquinho no nosso bate-papo. E aí acabei fazendo essa mudança e vão fazer 6 meses que eu tô na Red Hat. Legal. Mas, como a gente tem a mesma nave-mãe, eu continuo com o título de embaixadora de computação quântica, agora embaixadora técnica de computação quântica. Eu sou a única no Brasil. Que legal. Então aí a ideia é, né, focar em A, mas não perder esse mundinho da computação quântica, porque isso vai acontecer em breve. Tá, então me conta mais, eu quero já ir mais direto ao ponto, até porque a tua trajetória profissional a gente já apresentou ela bastante no primeiro episódio. Eu quero entender como é que é esse novo trabalho com IA, que você... eu fiz um negócio que estou trabalhando uma coisa que foi lançada há 1 ano atrás, né? Trabalhar com IA e agentes nesse cenário aí. Na verdade, assim, quando surgiu a questão da IA generativa, né, a gente teve muito a percepção do que a gente chama de fenômeno do chat GPT. Sim. Então, todo mundo achou que era só pegar o GPT, o chat GPT e pôr. E Magia. Magia, Às vezes parece um pouco mágica, né? Todo mundo fica assustado. Mas o ponto é que não é só isso, né? Sim. Então, quando a gente vai trabalhar com IA, a gente precisa de uma plataforma. Porque a gente tem todo o resto, e as pessoas acho que começaram a ver isso, né? Que começaram a usar a IA generativa, e aí começaram a falar, ops, agora eu estou gastando token, estou gastando recurso, mas eu não estou tendo retorno. Né? Então começaram a ver que você realmente não era só pegar um modelo e usar, que você precisava pôr os seus dados, você precisava fazer um RAG, você precisava fazer um fine tuning, você precisa ter guarda-rails, você precisa ter segurança. Quantos bots a gente não vê aí que é para fazer um pedido e a pessoa põe prompt para fazer código? Sim, a percepção depois de... Acho que está fazendo quase 3 anos agora de ChatGPT, de que recreativamente é uma coisa e a Vera dentro de um sistema é outra, acho que agora está começando a solidificar, né? Exato.
E aí, na verdade, a Red Hat vem bem nisso, né? Então, basicamente, eu costumo dizer que a gente tem 3 sabores. A gente tem o que a gente chama de Inference Server, que é só um servidor de inferência, que é ele que vai coordenar e otimizar o modelo. Por Entendi. quê? Porque você começa a ter coisas como o tempo para o primeiro token, reaproveitar token. Então, se eu estou pondo uma IA generativa num bot, onde o cara sempre faz mais ou menos aquela mesma pergunta, eu quero reaproveitar. Eu não quero toda vez que vier aquela pergunta que eu já sei a Eu resposta, tenho um consumo novo. eu ter um consumo novo. Então, a gente tem esse otimizador de inferência. Entendi. A gente Ele, tem... só para entender a parte do otimizador, é como se eu guardasse um banco de dados Ele de tem um perguntas cache. já respondidas. Ele tem um cache, ele tem uma Entendi. memória, então ele consegue fazer essas otimizações. E aí o tempo para o primeiro token é muito mais rápido, né? Então você tem a questão da latência e tudo mais. Aí você tem a parte do Linux, que você já tem um Linux para IA. Então, se você tem um servidor pequeno, então ele já vem com uma fundação, com um pacote, com um monte de coisa, com servidor de inferência, para você começar a trabalhar pequeno. E aí a gente tem o que a gente brinca, né? Que é o carro-chefe, que é o OpenShift AI. Então, o OpenShift ele sempre foi muito famoso no sentido de containerização, de orquestração, de containers, de aplicação, de funcionar em ambiente híbrido, né? Cloud pública, privada, on-premises, em edge. E aí a gente traz uma camada de IA em cima dele, que na verdade eu vou ter servidor de inferência otimizado, eu vou conseguir manipular meu hardware nos mínimos detalhes, então eu consigo particionar a GPU. Então, se eu tenho hardware, eu consigo aproveitar ao máximo a GPU de maneira que ela não fique subutilizada. Sim. Eu consigo ter o que a gente chama além do VLLM, que é esse servidor de inferência, a gente tem um LLMD que consegue distribuir. Então, eu posso te falar que, dependendo do contexto, um modelo é melhor do que o outro, e ele roteia isso. Então, ele consegue saber para onde que ele tem que mandar, para que pod que ele tem que mandar. Ele na verdade, ele dá uma filtrada naquilo que... Para Exato. ela não ir diretamente à sua pergunta, às vezes meio tosca, né? Ou a sua construção meio tosca, que vai fazer só você gastar Exato. tempo e recurso. Ou se você tem, né? Às vezes você tem para um contexto específico, sei lá, vamos pegar para banco. Certo. Para financiamento, né, crédito, você tem um modelo que você foi super otimizado. Enquanto para perguntas genéricas, você tem um outro modelo. Entendi. Então, você consegue rotear baseado no contexto. Ou você pode rotear baseado na escala, transbordo, o que você quiser. E, além disso, você tem toda a parte de agentes, né, um framework para você orquestrar e coordenar esses agentes, independente do outro framework que você quer usar, se você quer usar CrewAI, LangChain, Langflow, mas ele ordena. Por quê? Hoje a gente já tem estatísticas que muitos agentes são criados, eles deixam de ser usados e eles costumam ter acesso a essas ferramentas. Então, eles começaram a ter problemas de segurança. Porque Sim. a pessoa cria, o agente tem acesso a um monte de coisa e depois ele para de ser usado. Então, a gente usa... Mas o acesso está lá ainda. O acesso está lá. Então, a gente tem a parte do Llama Stack. Você pode usar o Llama Stack direto, mas se você quiser usar outro workflow por cima, você pode. Mas ele coordena os acessos. Então, ele vai te dar toda a parte de observabilidade e telemetria. Então, ele vai saber quem está acessando o quê, que agente que é... Tem Quem um que mapa. tem ele tem um mapa e aí ele organiza. Então, ele deixa a vida da pessoa que cuida daquela infraestrutura muito mais tranquila, digamos assim, para evitar o tal do Shadow AI, para você ter visibilidade. E aí ele tem as outras coisas, né? A parte de avaliação de modelo, a parte de guardrails. A gente tem um outro negócio muito interessante, que é o LM Compression, que você faz a quantização de modelo. O que é quantização de modelo? Então, você tem uma rede neural, e a rede neural ela tem pesos, né? E esses pesos são números pontos flutuantes com muitas casas decimais. Essa ferramenta de quantização, o que ela faz? Ela reduz a precisão dessas casas decimais. O que faz o modelo ficar menor, mais compacto, e, de certa maneira ele perderia acurácia. Mas Era o que eu ia te perguntar agora. Mas no caso disso, a gente tem benchmarks e a gente tem modelos que são validados pela Red Hat, estão lá no Hugging Face, que tem modelos que, na verdade, para algumas tarefas, até a qualidade aumentou, a acurácia aumentou. Ou você perde, tipo, era
você agora está com 98% de acurácia em relação ao modelo original. Que é aceitável. Que é aceitável, só que o tamanho do modelo e a compressão dele ficou muito maior. Então ele fica mais escalável, mais rápido. Você não está mais usando canhão para matar mosca. Você está não tá usando o matar-mosca. Você está usando um canhão, mas você está usando um canhão mais light, né? Você fez, no lugar de ser de chumbo o canhão, você fez ele na impressora 3D. Ficou mais levinho. Ficou mais levinho de carregar. Ficou mais levinho de carregar, mas ele continua com a mesma potência. Entendi. Então a gente tem toda essa plataforma. E aí, como isso fica em cima do OpenShift, cara, você tem toda a questão de segurança, de quem acessa, de quem pode fazer deploy, de quem pode acessar o quê. E aí a gente tem, né, a nossa... A gente não é essa questão de ser low code, no code. Mas a gente tem algumas coisas, isso aí está melhorando nas próximas versões, então a gente já vai ter o Auto Machine Learning, a questão de RAG para você fazer drag and drop, mas a gente tem basicamente também um Jupyter Notebook para a pessoa codar e fazer as coisas e fazer o deploy do modelo. Mas é aí que está o ponto, né? A nossa visão é, a gente não é para fazer um modelo ou para fazer uma interface. A gente quer otimizar a sua infraestrutura. Entendi. E fazer você tirar o melhor proveito dela, seja ela onde ela estiver. E se você tiver que mudar, que a gente sabe que as empresas mudam de cloud para hardware, né? Agora está saindo uma oportunidade nova, uma tecnologia nova que está saindo. Agora está saindo essas new clouds, né? Que são as clouds especializadas em GPUs. Então você começa a usar isso. Então a gente suporta tudo. E a Red Hat tem uma grande parceria com a NVIDIA, que é o AI Factory. Então, a gente ia dar suporte no dia 0 para quem tem grana suficiente para comprar um hardware NVIDIA e, né? A gente consegue montar uma infra, a gente consegue otimizar muito bem essa infra. Entendi. E isso, Ana, como é que foi construído? Porque assim, me parece uma visão complexa, né? Porém bastante madura e focada na última. Isso foi uma demanda de mercado? Isso nasceu internamente do pesquisa e desenvolvimento? Como é que foi que nasceu esse formato de abordagem, né? Então, a Red Hat ela é sempre baseada na comunidade open source, né? Então, tanto o VLLM, como o LLMD, como o LM Compression, avaliação de LM, é tudo projeto open source. Que legal. Que a Red Hat, na verdade, né? Você tem a comunidade, você tem pessoas da Red Hat que contribuem, mas você tem outras pessoas. A comunidade do VLLM, né? Que é do otimizador de inferência, é muito grande. Fiquem ligados, no segundo semestre a gente deve ter um meetup aqui dessa comunidade. Legal. Então, qualquer um pode contribuir. Só que aí o que a Red Hat faz é que ela checa, né? Então, essa coisa open source... da questão de segurança, release e tudo para pôr dentro do produto, né? Então, e aí isso foi tudo encapsulado dentro do OpenShift, com garantia, com suporte. Legal. Mas você tem esses projetos open sources. Eu consigo quebrar ele nesses projetos. Você até consegue, por exemplo, o VLLM, você consegue pegar e usar open source, você não precisa comprar. Mas se você já tem o OpenShift, já tem o suporte, já está integrado... Vocês já adiantaram o trabalho para a pessoa. Você já adiantou o trabalho para a pessoa. Se você quiser erguer a parede do zero, ele consegue. Mas eu já tenho aqui uma casa pré-fabricada para você usar. Exato. Então, na verdade, isso tudo integrado. Então, a gente, por exemplo, o LLMD, você tem aquela questão de compatibilidade com o hardware. Né? Então, por exemplo, tem para NVIDIA, tem para AMD... E está se vendo para outros hardwares, como o SPAR da IBM, né? Então, esses outros tipos de chip. Então, isso é um trabalho da comunidade juntamente. E aí a Red Hat, né, encapsula isso para trazer suportes. Porque para uma empresa enterprise é importante. É muito difícil você dar fork num projeto e manter. Quando você tem isso dentro de uma plataforma... Né? E aí, por isso que eu gosto. A gente não está vendendo uma ferramenta, a gente está vendendo uma plataforma. Que depois você vai pôr qualquer outras ferramentas que você quiser por cima. Mas você tem o controle... O objetivo é ser plugável, inclusive, né? E você tem a visão geral, seja da questão do que está rodando em termos de software, de modelo, mas também otimizar a sua infra, seja onde ela for, porque isso acabou virando um custo, né? Sim, a gente tem feito várias discussões aqui exatamente sobre a ideia de que inteligência artificial generativa hoje é um protótipo, a gente não pode considerar uma tecnologia consolidada e não tem um modelo de negócio
evidente ainda, eu não digo nem consolidado, evidente, tem várias evidências de como cobrar, o próprio você falou, né, sobre otimização de token e tal, mas não está consolidado ainda Sim, como que você vai consumir. Eu enxergo que existe ainda um gap no que eu consigo obter de resultado frente a um custo que hoje é subsidiado. Eu não sei se quando esse custo chegar, eu não vou, vai inviabilizar o meu negócio. Essa iniciativa de vocês, eu já consigo começar a me prevenir antes, né? Sim, sim. Porque assim, se você tiver hardware, você consegue pôr um modelo open source. Mesmo se você tiver na nuvem, você vai conseguir usar um modelo, um Llama, um Mistral, né, um Queen, modelos que são potentes, mas são gratuitos. Muitos desses modelos a Red Hat fez uma validação, uma verificação. Alguns ela até otimizou. E aí você consegue. E na nossa plataforma não é exclusiva de IA generativa, né? A gente funciona, seja para reconhecimento visual, né? Então eu já trabalhei em casos, né, trabalhando com IOLO, que são modelos mais antigos, né, de imagem, e a preditiva, né, como o modelo de fraude. Então a gente tem o K-Server, que é um otimizador também de inferência, mas para IA preditiva, não para IA generativa. Sim. Então você tem uma plataforma onde você consegue ter todo esse acesso completo, seja qual seja a IA que você está fazendo. E podendo ter o suporte da Red Hat na hora que quebrar, porque tem esses problemas também, né? Que a galera tem muita dificuldade quando... Tá, e agora como é que eu dou rollback? É muito difícil. E mesmo se você quiser pôr um modelo pago, né? Então você quer colocar o GPT. Cara, eu consigo colocar como endpoint lá dentro da plataforma e ele vai acessar o seu modelo as a service. Então a gente consegue tratar, né, a infraestrutura como um serviço também e otimizar e gerenciar isso de uma maneira bem feita. Isso é revolucionário, né? Do jeito que é feito hoje. Eu fiquei bastante empolgada, porque assim, e é bem baixo nível, assim, sabe? Tipo, então você vê o pessoal colaborando com a comunidade e essa questão. E assim, as grandes, né? Todo mundo está usando a questão de VLM, né? Google, Microsoft, AWS, muitas empresas de e-commerce, LinkedIn, todos já usam, né? Quem está realmente usando muito em produção a IA generativa está otimizando essa questão do servidor de inferência. Sim. Até porque, mesmo se você for comprar hardware, seja em nuvem ou outro, está escasso, né? A gente vê problemas aí de que não consegue comprar hardware. E é um problema, né? Então, é algo que você realmente precisa otimizar. Tem eu diria que o impacto corporativo hoje, que está na mesa, talvez, das grandes empresas que são demandantes, eu vou ser cliente ou eu vou ter a minha infra, né? E eu acho que essa plataforma está nesse meio do caminho até para consolidar uma decisão dessa, né? E fica fácil de mudar, né? Então, porque se você tem uma plataforma... Eu posso testar e se não funcionar, eu consigo migrar, porque está containerizado. Então, assim, a mudança é simples, entendeu? Entendi. E me diz uma coisa, considerando esses impactos corporativos de serviço, a segunda casa dessa conversa é sempre, beleza, e resultados práticos? Você já conseguiram ter uma visibilidade, algum case prático em funcionamento dentro da plataforma? Ela já está ou ela ainda está na fase de preparação, de build? Então, a gente tem alguns casos públicos, a gente tem o da Turkish Airlines, que eles usaram e otimizaram. Aqui a gente ainda não tem nada muito... nacional. Nada assim, a gente tem alguns clientes, mas a gente não tem público que a gente pode. Mas a gente já tem clientes, principalmente clientes que estão preocupados com essa história de soberania, né? De manter os seus dados em casa. Então é muito importante, por exemplo, para governo, que você que você tem hardware, que às vezes é difícil você comprar nuvem, coisas desse tipo, já estão utilizando a nossa plataforma. Isso. E o impacto na construção deles, ele é mais imediato ou é um processo que precisa ser desenvolvido de longo prazo? Como que está sendo isso na prática? Na verdade, assim, no caso da nossa plataforma, a gente sempre precisa ter alguém que... Quer dizer, eu não sei eu não diria que teria que ser só a nossa plataforma. É sempre importante você ter pessoas que entendam do negócio, do problema que você quer resolver, de IA e de dados. É que, às vezes, algumas ferramentas dão uma encapsulada, então uma pessoa que não necessariamente entenda muito profundamente do modelo vai conseguir fazer.
No nosso caso, você vai precisar de alguém alguém de infra, né, que seja para manipular, que entenda de OpenShift, de container, de tudo. Você vai precisar realmente da questão da IA, porque, como eu falei, né, você vai ter que construir, né, então não é algo que a gente entregue pronto. Sim. Né, então a gente está muito ali no back-end, assim, né, para fazer o deploy de modelo, o controle de modelo, e a gente tem uma granularidade muito grande. Então, quanto mais a pessoa entender, melhor. Né? Então, assim, uma pessoa que a gente brinca, né, que só quer rodar um model fit ou só quer fazer um prompt, vai ter um pouco mais de dificuldade. Porque no caso da plataforma não é só isso, entendeu? Sim. Você tem alguns outros controles. Mas eu acho que é tudo questão de adaptação. Ela não é... Se você realmente entender, você não... Eu entrei na Red Hat, eu sabia muito pouco, por exemplo, da parte de OpenShift, de container, e foi tranquila, você pega rapidinho. Como tudo na vida, você tem que gostar de estudar e aprender coisa nova. Mas Mas aí esse não mundo tem... de IA, não tem como você fugir disso, né, cara? Mas a galera vende muito isso que você falou de encapsulamento, né? Não precisa estudar mais, isso aqui já está pronto ali, a IA resolve. Pelo contrário, eu acho, né? Quanto melhor você tiver o controle e o conhecimento, mais... Porque, assim, depende do que você quer. Que nem você falou, para o modo recreativo, cara, eu vou escrever um texto. Sim. Eu vou... Mas a gente já está começando a ver isso, por exemplo, na história do código, né? Sim. Beleza, ela faz o código, mas se eu não sei checar aquilo lá, ele pode me gastar mais recurso, ele pode trazer uma vulnerabilidade de segurança, ele pode... Então, assim, de novo, né? Como tudo na vida, seja na área de tecnologia ou qualquer área, né? Se eu quiser cozinhar, se eu quiser fazer um prato, eu tenho que saber o que eu quero fazer em um pouco daquele procedimento, né? Não adianta eu comprar a melhor ferramenta do mundo, né? O melhor carro e eu não souber dirigir. Melhor panela. Né? Eu brinco assim, é como você vai pegar um 4x4 e você não vai usar a tração toda hora. Você tem que saber quando você vai usar. Senão ela é inútil. Senão é inútil. Né? Sim, ela atrapalha até, na verdade. Exato. Então, mas sim, tem casos e casos de uso que você consegue dar uma boa encapsulada e criar. Mas... aí a questão, né? Quanto que eu estou gastando? Vai me trazer ROI? Como que eu otimizo? Como que eu não otimizo? Sim. Né? Então, você tem todos esses thresholds aí que você tem que alinhar, né? Legal. E até eu queria saber, Ana, até puxando um pouco da tua vibe mais cientista, né? Porque à medida que a gente está avançando com essas tecnologias e os agentes estão começando a tomar uma forma mais concreta, o que é um agente autônomo, né? Como que você acredita que a gente vai lidar com os riscos desse encadeamento de N agentes com acessos múltiplos? Até você falou, né, sobre a própria plataforma ter essa preocupação de controlar os acessos. A gente não está criando, talvez, eu não vou fazer essa brincadeira da Skynet, que não é essa vibe, a gente não dá, mas é o que às vezes aparece nos comentários aqui do podcast, coisas assim, mas eles vão tomar. Não é isso, galera, não é Skynet, mas a gente não está criando modelos difíceis da gente controlar depois o que eles estão fazendo, porque eu começo a empilhar vários agentes autônomos fazendo coisas, daqui a pouco eles começam a interagir um com o outro e começam a fazer um negócio, e aí eu não digo isso nem do ponto de vista só econômico, né, de consumo, mas de o que eles estão acessando e o que eles estão fazendo com que eles estão acessando. Não tem um problema aí, ou eu que estou sendo muito conservador? Não, eu acho que tem um problema, né? E eu acho que agora, com essa questão da gente, é um pouco a questão do que foi a IA generativa, né? Então você tem, os agentes vão resolver um monte de coisa e tal. Sim, eles realmente vão, mas você tem que começar de uma maneira estruturada. E eu acho que em certas... pelo menos o que eu estou vendo, está se falando muito, mas as pessoas já estão mais reticentes, né? Até pelo tudo que aconteceu nesses 3 anos com a IA generativa. Né? N casos de problemas. N casos de problemas e tudo mais. Então, elas estão um pouco mais... E aí, você entra naquele problema, né? Empresas talvez muito grandes, para áreas, você vai ter frameworks diferentes, né? Porque para alguns você precisa mais de low-code, no-code, outros, né, uma área mais especializada, então a pessoa quer ter mais um controle ou gosta mais de ferramenta. E como você permite essas coisas sem engessar? Né? Por isso que eu falei que a gente precisa ter esse outro framework que, na verdade, faça todo esse gerenciamento. Então, já se fala muito em gerenciamento de agentes. A gente sabe que ainda é difícil, Sim. Que ainda não tem muita coisa, que não é um negócio fácil, porque você tem vários problemas. Por exemplo, cara, imagina um sistema orquestrado de agente, caiu.
Cara, Sim. como é que faz rollback? Onde que parou? Faz tudo de novo? Porque, em certa maneira, a estrutura que está em volta, quem está controlando, não é quem sabe exatamente todos os processos que a gente faz. Ele, na verdade, está... Mesmo com o monitoramento, você falou, eu vou olhar a observabilidade e tal, mas ele, se parar, ele não sabe em que parte da cadeia está o problema e fica cada vez mais difícil saber. Dado a complexidade dessa orquestração, né? Então, assim, eu acho que as empresas estão começando a experimentar pontualmente, casos pequenos, com poucos agentes, né, ali e tal. Mas aí você vai entrar mais ou menos na mesma coisa, né? Então, todo mundo começa a criar o seu agente, depois como que eu integro isso, como que um agente fala com o outro, como que eu boto governança nisso, como eu sei que eu não tenho acessos repetidos, como eu não tenho essa questão de leak de API, né? Então, como é que eu sei que se aquele agente parar, como que eu vou dar esse acesso? Eu vou dar um acesso temporário? Sim. Não, eu vou dar um acesso permanente para ele, né? Como é que eu trabalho com isso, né? E essa questão de ele ser totalmente autônomo, a gente está longe, né? Porque assim, você não deixa nem quem tem time, não deixa nem o time totalmente autônomo, você tem que ter um certo tipo de governança, você não vai deixar um agente, né? E aí você tem também questão de lei, né? Tipo, o agente fez isso, tá, mas de quem que era o agente, né? Exato. E a questão da responsabilidade acaba impactando, né? Até porque, pegando um exemplo bem, não vou dizer bobo, mas mais comum, que acho que eu esqueci o nome agora, mas eu vi isso no início desse ano, um agente que ele assume o controle do teu desktop no teu computador pessoal, porque ele vai ver todos os teus e-mails, vai ver o que precisa responder, alguns ele já responde, aí tu tem que dar acesso da senha de determinadas aplicações, e eu falei, e quando eu vi isso, eu falei, cara, eu tenho pesadelo dessa coisa. Teve um lá que o agente apagou todos os e-mails, né? Isso, porque ele achou que não era relevante, né? Então, imagina, aí pega esse exemplo, meu desktop, né? E aí você bota dentro de um processo de uma empresa de logística global, com várias variáveis. Eu diria que é o verdadeiro pesadelo, daí se essa coisa não funciona. Exato, né? Então você tem que ter log disso, né? Você tem que, né, como que eu faço trace. Então, assim, ainda é um pouco complicado, mas para algumas coisas realmente é muito bom. Assim, uma dificuldade que eu tenho pessoalmente é com a minha filha de 11 anos. Porque aquela coisa assim, fazer pesquisa de trabalho de ciências e fazer o texto e deixar o texto bonitinho na ordem. Cara, para você falar não vai usar um chat da vida. Uma IA é muito difícil. Sim. É muito difícil. Mas, por outro lado, para quem tem pais da área de tecnologia e não sabe desenhar, usar um nanobanana para fazer uma imagem, salvou a vida, entendeu? Entendi. E tem a coisa, na minha época de escola, faça a conta na mão e não use a calculadora, né? Tinha essa coisa. Pô, mas para quê? Para mim, eu tenho essa lembrança de assim, mas se a calculadora já resolve, eu não preciso. Agora você tem uma ferramenta muito mais complexa que resolve mais coisas, né? Mas já discuti aqui no podcast, a gente precisa fomentar o fundamento. Sim. Né? Senão essa galera não vai conseguir. A gente vai perder a resiliência cognitiva. Eu acho que você não pode bloquear, mas você tem que mostrar que ela vai ter que fazer uma parte e a IA ser uma ferramenta, né, um auxílio. Então, por exemplo, no caso da minha filha, ela usa muito para estudar, por exemplo, espanhol. Sim. Então, gera exercício para mim, depois já gera correção, ou de inglês, entendeu? Sim. Mas, assim, principalmente para a arte de escrita, a gente fomenta que ela tem que ter um esforço inicial lá, até para a própria educação dela, né? Por exemplo, hoje, muito conhecimento, né, do crowdsourcing espalhado pela internet está em formato de vídeo, né? Só que o vídeo, o formato dele, como que a pessoa apresenta qualquer sequência, ela está atendendo ao algoritmo, ela não está necessariamente atendendo a uma lógica. Então ele tem um determinado ritmo, a pessoa não começa falando o que ela precisa, porque ela tem que fazer a pessoa ficar mais tempo olhando o vídeo, e eu acho isso um inferno para trabalhar. Agora saiu o Google Notebook, eu jogo 3, 4 vídeos lá e ele me entrega, eu digo, meu Deus, que maravilha, eu só queria ler o que tá. Porque eu dizia, no blog era maravilhoso. O cara fazia um texto, eu dava aquela. Tá aqui o tópico que eu preciso, papapá.
Imagina, a gente tem que fazer a volta, né? Atrás para transformar aquele vídeo em texto para poder acessar o conhecimento que estava antes. Nesse sentido, eu acho que é um ganho maravilhoso. Sim. Né? Sim. A tua filha não precisa assistir 4 vídeos. Não. Exato. Ela vai tirar um resumo, sumário ali, tudo que ela efetivamente precisa. Exato. Né? Ana, sobre a parte... Tem uma coisa que eu estava olhando na tua palestra que me deixou extremamente intrigado. Talvez eu não tenha nem lido o nome certo, é o que eu queria esclarecer contigo. Você fala... Na plataforma fala sobre orquestração de vários serviços, e lá falava de serviços quânticos. O que é um serviço quântico? Então, na plataforma, não necessariamente assim a gente já vai ter uma conexão com a computação quântica, mas como ela é uma plataforma que roda em cima do OpenShift, quando a gente fala, né, de arquiteturas híbridas, né, CPU, GPU, NPU, TPU, a gente pode incluir o tal do QPU, que é o quântico, que é o quântico. Então, hoje, esses computadores estão muito isolados em clouds específicas, da mesma maneira que essas novas clouds, New Cloud de GPU. Mas eu consigo. Então, por ela ser uma plataforma de IA e por eu conseguir rodar um Jupyter Notebook, nada me impede de nos meus modelos, eu já conectar com um computador quântico. Né? Então, a gente sabe que a computação quântica ainda está muito na parte de pesquisa, a gente não tem modelos em produção, mas é algo que realmente vai ajudar, né? No sentido, seja para eu aprender, seja para eu ajudar eu desenvolver códigos, porque a gente já tem modelos de LLM treinados, né? Para o próprio Qiskit, mas esses modelos de código, eles também conseguem trabalhar muito bem. Né? Então, e a ideia é mostrar que a IA ela vai conseguir ajudar as pessoas que estão começando nessa área de computação quântica até utilizar esses serviços. Sim. Então, por exemplo, na minha palestra, uma das coisas que eu vou abordar é que hoje a gente tem um problema que quando a gente vai usar um algoritmo de aprendizado de máquina quântico, né, um Quantum Machine Learning, a gente tem que fazer um encode dos dados. Da mesma maneira que na IA generativa a gente tem que tratar o texto, né, transformar isso num embedding, num vetor, a mesma coisa acontece no computador quântico, só que esses encodes são diferentes. Eu tenho baseado em ângulo, baseado em fase, muito mais complexo. E hoje você tem um ponto que é uma questão. Dependendo do seu conjunto de dados, dependendo do problema que você quer resolver, dependendo do algoritmo, dependendo do computador que você vai usar, você tem um encode melhor do que o outro. Só que isso é muito difícil para as pessoas saberem, porque não é algo que está claro. Não, tá alheio, tá fora do espectro então, na verdade, de eu, designer leigo que entendo isso aqui de tecnologia. Então, na verdade, o que eu vou mostrar na minha palestra é que você pode ter um agente onde você submete o seu conjunto de dados. E ele muda. E ele vai dizer para você, olha, essas são as recomendações de encodes para você. Você deve usar esse daqui, é o melhor, mas você tem essas outras opções. Esse é o melhor por causa disso, baseado nas características do seu conjunto, do problema que você quer resolver. Ele dá o caminho das pedras. Ele dá o caminho das pedras, e o meu segundo passo de implementar é que ele cria o circuito baseado nos dados para você já pôr no seu código. Né? Então, você já consegue acelerar essa parte para você conseguir trabalhar. Porque no caso da computação quântica, diferente da IA, a gente não está com as coisas encapsuladas. Não, ainda está muito no lugar do prompt, eu tenho que fazer um circuito lógico para rodar um código em computação quântica. Mesmo que eu escreva em Python, eu tenho que pôr portas. Né? Então, eu tenho que pôr a porta de sobreposição, a porta de rotação X, Y, Z, quanto que vai rodar, qual é o ângulo e tudo mais, e como que eu gero esses encodes. Então, isso sim parece muito mágica, né? É um mistério. Como que isso desata esse nó? Exato, né? Então, qual que é a melhor representação? Então, eu treinei um agente lá que ele analisa. Ele pega baseado em artigos científicos, né, que estão saindo, que você vai fomentando, e aí ele te dá essa recomendação. E acelera o teu cenário de teste. Você pode rapidamente ir lá testar. Não era isso, vamos de novo, vamos fazer outra implementação. Exato. Que e legal. aí, com isso, você também vai aprendendo, porque você vai vendo, tá bom, então esse tipo de dado tinha mais correlações, tinha mais features, né, ou tinha atributos muito contínuos. Então ele foi nesse. Nesse daqui é melhor por isso, né? Sim, ajuda até a pesquisa. Ajuda até a pesquisa. Então, na verdade, a ideia é mostrar que essa plataforma, que isso, apesar da gente estar focado em IA,
mas que a gente já abre possibilidades Sim. para algo que vai acontecer logo. E se você tiver essa sua governança dentro de casa, Sim. para ir agora, vai te ajudar nesse próximo passo. Sim. Que a gente sabe que vai acontecer, a gente só ainda não sabe muito bem a data. Como a gente brinca na obra, já deixar os ferros para o outro andar. Pronto Exato, ali. Os ferrinhos, exato, né? né? Você já deixou a estrutura, Sim, né? já está pronto. É só seguir a viga e você constrói o próximo andar da quântica. Exato. Ana, nosso papo maravilhoso, o tempo correu rápido, mas eu não quero ir para os finalmente do nosso podcast sem te perguntar, porque sempre é uma curiosidade minha e acredito de mais gente, computação quântica, o que evoluiu da última vez que a gente conversou até agora? O que a gente andou? Eu acho que a gente está com hardwares melhores, obviamente, né? Então o software também está mais estável. A gente está começando a ver alguns casos de aplicação, né? Então a IBM lançou, indo nessa linha de arquitetura de HPC para conectar o híbrido, né? O clássico com Sim. o quântico. Então é nessa linha que a gente vai, que está todo mundo indo. O que Esse se é o espera. caminho do futuro. Esse é o caminho fazer do futuro. fazer eles conversarem. A ideia é que, né, a gente teve o caso do HSBC, que já mostrou uma vantagem ali num algoritmo de trading. Então, eu acho que essas coisas vão começar a aparecer cada vez mais. Ainda são casos complexos de pesquisa, mas o que a gente aguarda para o final do ano é realmente o computador tolerante a falhas aí com correção de erro, Sim. né, com 1000 qubits aí. Então, é o que a gente aguarda aí para o final do ano, Para esse ano ainda. para o final desse ano. Que loucura. Que maluco você dizer assim, não, esse ano vai estar o computador. Eles já fizeram alguns testes, né? Então eles já estão no caminho. A IBM mostra, né, que no computador quântico, geralmente, quando tem essa promessa, é porque você já tem anos de Sim. pesquisa. Não só a IBM, né? Acredito que muitas das empresas, né? Então, você tem esse cuidado. Mas aí você está vendo essas arquiteturas híbridas começarem a aparecer. Tomar forma. A aparecer. Que legal. E é por isso que a gente já tem que estar preparado, né? Não só para IA, Sim. mas para o próximo Sim, passo. para o próximo passo. Senão, quando vocês completarem, já vai estar obsoleto, porque já mudou. Exato, exato. Sem dúvida. Muito legal, Ana. O papo foi incrível. E para completar a última tradição do nosso podcast, eu vou pedir para você, mais uma vez, se você tiver uma dica, algo para deixar para a nossa audiência, uma dica cultural, livro, filme, documentário, que você acha que possa enriquecer esse nosso papo aqui. Ou alguma coisa que você gostou, que você viu, que tá valendo a pena para indicar para a nossa audiência. Vou fazer merchan de um amigo aqui, né? Ótimo. Então, o Glauco Reis, ele lançou um livro de computação quântica aí para aprender Qiskit. Então, eu ainda não estou esperando a minha cópia. Tá certo. Mas tem tanto o livro deles quanto o livro do pessoal da Quati, que é sobre Qiskit. Né? Então, qual que é o nome do livro do Glauco, se você não chegou a falar? Acho que é computação quântica para Qiskit. Tá. Assim, procura Glauco Reis Computação Quântica, vai procura achar. ele, né, no LinkedIn, né? Certo. Ou o pessoal da Quati também, eles lançaram também um livro. Então, assim, tá muito legal para você aprender a programar no computador quântico, tá bem didático. Muito bacana. Ana, queria agradecer demais a tua participação e simbolizar esse agradecimento te presenteando com a caneca obrigada. Tem Tempo para Pergunta, a nossa caneca personalizada que legal. aqui do Tem Tempo para Pergunta. E você que está nos acompanhando, que achou legal a caneca, gostaria também de ter uma, você vai poder ter, porque nós vamos sortear 2 canecas no final dessa temporada, ao longo dos 12 episódios. Você precisa apenas comentar no nosso episódio aí no YouTube ou no Spotify. Se você não sabia, dá para comentar o episódio no Spotify e compartilhar com o @TheDevConf, que é a arroba aqui do TDC. Então, comenta o nosso episódio que a gente vai sortear a partir dos comentários e depois a gente verifica se você compartilhou lá para ganhar a nossa caneca. A gente vai mandar ela na sua casa. Então, é muito fácil ter. A Ana já tem a dela, não precisa fazer nenhum esforço, mas você pode aproveitar. Ana, para a galera que gostou do nosso episódio, que ainda não assistiu a primeira parte, quiser se conectar com você, tem algum link, alguma rede social? Eu estou no LinkedIn, né? É só me procurar Ana Paula Appel. Eu estou no Instagram, o meu Instagram chama Crazy for Data. Crazy for Data. E eu também tenho um canal do YouTube que tá meio morto, porque a minha companheira de canal desmotivou. Mas tem conteúdo lá. Mas tem conteúdo lá falando, e tem um vídeo super legal que explica criptografia comparado com uma fofoca.
Nossa, agora eu tô curioso pra Chama ver. Vem que eu te explico. Boa. É que a minha parceirinha deu uma desmotivada, então Entendi. tá sem vídeo novo. Agora tá sem vídeo novo, mas É. tem conteúdo lá bastante para vídeo aproveitar. legal. É. Bacana. Muito obrigado mais uma vez, Ana. E para você que nos acompanhou até agora, fica o convite para assistir os outros episódios no feed do Tem Tempo para Pergunta. Toda quarta-feira, 18 horas, tem episódio novo aqui no canal do YouTube ou no seu agregador predileto de podcasts. Aproveite os nossos cortes também para mostrar para pessoas que estão interessadas em computação quântica, que é uma coisa que que é uma novidade que ainda vai chegar, não é nem, né, a inovação do momento, ainda vai chegar. Você já pode se familiarizar com isso de alguma forma, se conecte com a Ana e eu obviamente espero vocês no nosso próximo episódio. Até lá. Tchau!